Imagina que isso aqui é uma molécula de DNA. Quando esse DNA não está metilado, esse gene ele pode ser transcrito. Tá? Vai produzir um RNA e depois uma proteína. Quando uma região desse gene, chamada de região promotora, está metilada, quer dizer, tem radicais metil, esse gene não é transcrito, não ocorre a transcrição. Quando esses radicais metil estão ligados no DNA, a RNA polimerase, que é a enzima que faz a transcrição, ela não consegue se ligar na região promotora do gene e não consegue transcrever. Primeiro, a gente tem que saber uma diferença de proteína e enzima. Tá? O que é uma proteína? A gente viu ali naquele vídeo o que constitui uma proteína. Do que ela é feita? Aminoácidos, não é? Lembra que a gente viu ali os aminoácidos sendo juntados para formar a proteína? Algumas proteínas elas têm funções de acelerar algumas reações químicas. Como que a gente chama essas proteínas? Que catalisam reações químicas ou aceleram reações químicas. Como? Enzimas, isso. Então é por isso que a gente fala que toda enzima é uma proteína, tem aquele trocadilho. Mas nem toda proteína é enzima. A gente tem outras proteínas que têm outras funções. A gente tem proteínas, por exemplo, de pigmentação. A gente falou da melanina. A gente tem proteínas que formam as fibras musculares, actina, miosina. Existem vários tipos de proteínas, pessoal, e várias funções que essas proteínas exercem. Uma das funções é a atividade de enzima. E o que tem a ver com o contexto da metilação? O que a metilação pode fazer em consequência da produção dessa proteína? Se o seu DNA, se o gene que produz aquela proteína estiver metilado, a proteína vai ser produzida? Não. Essa que é a relação. Se você tem a metilação naquele gene que produz a proteína, se ele estiver metilado, a RNA polimerase não consegue fazer a transcrição do RNA mensageiro e, consequentemente, você não vai ter aquela proteína. Tá? A gente sabe também, pessoal, que existem regiões na cromatina que não apresentam genes ativos. A gente chama essa região de heterocromatina. E essas regiões de heterocromatina, elas são compactadas no DNA. A cromatina é compactada. A gente chama de heterocromatina. E essas regiões são geralmente muito metiladas. Onde acontece a metilação, então, a cromatina vai acontecer o quê? Ela vai compactar e não vai ter transcrição. Beleza? Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica de uma célula eucarionte intérfase. Ou seja, quando a gente fala que a célula está em intérfase, significa que ela não está se dividindo. Essas regiões mais escuras, aqui, essas regiões mais escuras do núcleo da célula, a gente chama de heterocromatina. Elas estão escuras porque elas estão compactadas e elas absorvem mais o corante. Nessa região aqui, que ela está mais clara, são a região que a gente chama de eucromatina, que são normalmente as regiões onde estão os genes, a maioria dos nossos genes ativos. A metilação do DNA também está envolvida na inativação do cromossomo X. Vocês já ouviram falar disso? Sim? Quem que provavelmente vai ter um cromossomo X ativo? Inativo? Homens ou mulheres? O cromossomo X inativo. Se não deu certo o homem, vai ser mulheres. Então, pessoal, o que acontece é assim. No núcleo de cada célula do nosso corpo, exceto das células germinativas, a gente tem 46 cromossomos, tanto homem quanto mulher. Qual que é a diferença? O homem,
apresenta um par de cromossomos sexuais que a gente chama de X, cromossomo X, que é esse maior, e um cromossomo Y, que é menor. A mulher, ela apresenta 2 cromossomos X, tá? Então, teoricamente, a mulher ela vai ter mais... Como o cromossomo X ele é maior do que o Y, teoricamente, a mulher ela teria mais genes, não é verdade? Mas isso, por um fato que a gente já conhece, ocorre a inativação de um cromossomo X sempre que eu tiver 2 ou mais. Se a pessoa tem 2 cromossomos X, uma mulher normal, um desses cromossomos vai ser inativado. Esse cromossomo vai ser metilado e compactado. O cromossomo X, nos seres humanos, tem aproximadamente 900 genes. O cromossomo Y tem aproximadamente 60 genes. Na mulher, a gente já conhece essa região responsável pela inativação do cromossomo X. Na mulher, cerca de 85% dos genes de um dos cromossomos X são inativos.